que a modernidade diz que é a igreja? A modernidade ensina, nas entrelinhas, que igreja é o local de reunião. A gente acorda às 8 horas da manhã no domingo e diz assim, pessoal, vamos levantar para arrumar para ir para a igreja. Né? Toma banho, escova os dentes. Toma banho, arruma, bota a roupa de domingo, vamos para a igreja. Tipo Simpsons, assim. É. Então, um local de reunião é chamado de igreja. As instituições religiosas são chamadas de igreja. As instituições religiosas, que inclusive são muitas delas, se não a maioria, se não todas, são dogmáticas. Além da doutrina de Cristo, tem ensino de homens no meio. O que o Senhor deseja? O Senhor deseja que a gente entenda o que Ele diz que é a igreja. Ele diz que igreja é a minha vida sobre a rocha Cristo. Eu sendo ungido pelo Espírito para oferecer minha vida em resgate dos outros. Ele não diz que eu tenho que ir, ele não diz que eu tenho que pertencer, ele me fala de ser, da minha essência ser eclésia, igreja de Jesus Cristo. Não é membro, né? E, me corrige, e quando a gente usa o versículo que fala sobre não deixarmos de congregar? Hebreus 10. É. A palavra congregar, ele está falando sobre agregar em comunhão. Tem muito mais a ver com o Salmo 133, quando ele diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, tenham uma vida em comum. Congregar, amados, é ter uma vida em comum. Não é você frequentar reuniões, sessões solenes. Não estou falando contra você ir nas sessões solenes. Só estou botando o nome certo nas coisas. Só tem que cuidar para não acontecer. Se eu abandono um estilo de vida onde eu estou congregado com meus irmãos, onde nós temos uma vida em comum, eu estou abandonando a própria fé. Sabe por quê? Não existe. Sabe qual é a maior mentira dos papos dos desigrejados aí? É que não existe vida cristã se eu não me ofereço pelos meus irmãos. Estar sobre a rocha Cristo é ter vida cristã. Não existe vida cristã sem estar sobre a rocha Cristo. E a rocha Cristo implica na unção do Espírito Santo sobre mim para oferecer minha vida pelos outros. Não é fazer caridade. Jesus diz assim, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então não existe sozinho vivendo vida cristã. A única chance de eu viver vida cristã é estando sobre a rocha Cristo. Inclusive, a única forma de eu amar o meu irmão É estando próximo dele, é ter uma vida em comum com ele, Porque é senão- congregando com ele. Porque senão é sentimentalismo. Você está ligado ao corpo. É porque senão é romantismo, mano. É romantismo, é filosofia religiosa. A outra coisa errada que a modernidade chama de igreja, até com um tom de coisa mais nova, é o ajuntamento de cristãos. Não, o ajuntamento de cristãos que é a igreja. Onde os irmãos estão reunidos é a igreja. Manos, a Bíblia não diz isso. Aí se você for no Olive Tree lá, buscar os Strongs, que está na moda agora, e buscar, as pessoas descobriram um dicionáriozinho que elas podem ir lá e pesquisar no hebraico e sai por aí dizendo que no hebraico diz, no hebraico falou. A palavra eclésia é uma palavra composta, formada por duas palavras, que em português vai se traduzir em chamar e fora. Ela foi traduzida como assembleia para justificar alguns ajuntamentos que tinha. Mas a essência da raiz das palavras fala sobre ser chamado para fora. Isso não quer dizer que agora a eclésia de Jesus é a gente se reunindo. O Senhor diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele estaria presente. Isso é fato. Mas não é só nesse momento que somos, que operamos como igreja. Porque o chamado ao Evangelho é de ter uma vida em comum, que é o nome mais conhecido no meio religioso, ter comunhão. Ter comunhão não é você parar para comer alguma coisa. Não é você botar a hóstia na sua boca. Ter comunhão com Cristo é ter comunhão com meu irmão. Eu tenho comunhão com Deus quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, quando nós temos tudo em comum. Inclusive até a dispensa.
inclusive as dispensas, o dinheiro que tem na carteira. E se tiver escorpião dentro? Aí vai morder o dedo de todo mundo. Mas é que na verdade é ter tudo. Eu tava Então, pensando tudo, em Atos, tudo. cara, e quando vocês estavam falando que eu tava pensando em Atos, por que tem essa confusão, cara? Olha só, qual que é a possibilidade que a gente tem hoje de todo mundo pegar tudo que tem e vender e a gente ter tudo em comum e não faltar nada para ninguém? Cara, eu penso assim, ó, quando isso estava acontecendo, não tinha como isso ser reunião solene. Não tinha como ser de vez em quando, na quarta à noite às 8. Aí a gente tem culto. Mano, pensa Eles estavam todo dia junto, cara, eles comiam junto. Diz assim, comiam pão com alegria, singeleza e coração, eles faziam isso de casa em casa. Estavam todos os dias. Todos os A palavra ainda dias. frisa em Atos. Todos Todos os dias eles estavam A reunidos. primeira grande conversão que teve foram 3.000. Depois fala de uma outra conversão de 5.000. Aonde Jerusalém tinha um salão para alugar, para fazer um culto com 8.000 pessoas, mano? Mano, não existia tecnologia para isso. E o pátio? O que era o pátio do templo? Você já parou pra pensar, velho? Era o lugar Que- onde as pessoas mas o que iam era o pátio do vender, templo? comerciar, era o shopping da época. Ah, mas assim, o que era o pátio do templo? Como é que esses caras conseguiam ter comunhão, cara, num lugar desse? Eles estavam num lugar mó esquisito, pra falar bem a verdade, porque onde que era o lugar que tinha mesmo assim, o que realmente acontecia era do Santo dos Santos pra frente, até no Santíssimo ali era só... Desculpa, Era assim, só o povão. bagunça, era aquela, devia ser um converseiro, mas lá eles estavam todos os dias reunidos e eles se reuniam em torno da palavra, eles Agora, oravam de juntos, casa em casa. eles viviam junto, eles estavam de casa em casa, eles estavam comendo pão comum, não faltava nada para ninguém. Agora, de casa em casa, eles perseveravam nas orações, no partir do pão, nas doutrinas dos apóstolos, nas orações, E ganhava a simpatia do povo. Né? ganhava a simpatia do povo, e Deus acrescentava dia após dia os que haviam de ser Cada salvos. alma havia temor. E o Cada alma barato, que a gente está falando de alguns efeitos que isso acontecia. É frutos, né? Mas olha só, repara que o centro era Jesus. Aqui, O centro lembra é daquele isso. versículo onde os apóstolos mandam os irmãos começar a vender as coisas para trazer para os pés deles? Não, vocês não lembram não existe esse Não versículo. existe. Esse versículo não, Ninguém mandava. eles faziam, Né? e aí, inclusive, Diz que alguém tendo várias propriedades vendia à medida que e trazia, entregando aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam conforme havia necessidade, de forma que não haviam necessitados entre os irmãos. É verdade. Não foi uma regra instituída pelos apóstolos. Foi fruto de uma vida que entendeu assim: eu fui ungido pelo Espírito Santo para oferecer minha vida em resgate do mundo. Mano, tudo que nós lemos em Atos dos Apóstolos é fruto de vidas que estão sobre uma rocha. Eu fui ungido pelo Espírito para oferecer a mim mesmo para resgatar os outros. Aí você se oferece pelo Danilo, Danilo se oferece por mim, eu me ofereço pelo Glácio, o Glácio pela esposa, a esposa por não Isso. sei Aí quem. no meio do caminho apareceu um cara que viu Achou bonitinho? o irmão fazer, achou bonito, falou assim: puxa, vou dar uma levantada na minha moral. Vou fazer uma parada para me virar líder de grupo caseiro. Não, status. Vou virar líder de célula agora. Aí ele foi vender um terreno que ele tinha. Falou para a mulher assim: ó, essa aqui fica com a gente, mas vamos dizer que nós vendemos por esse valor aqui. Ananias e Safira. E ele chega até os apóstolos, entrega isso, e Pedro diz para ele assim: quem foi que te persuadiu a mentir contra o Espírito Santo? E o homem caiu morto diante de toda a igreja. Manos, o espírito do anticristo não pode viver no meio de uma congregação de Cristos. O espírito do anticristo não subsiste em meio a uma congregação de Cristos.